Olá, povo amigo, Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Teologando. Eu sou o pastor Arlindo Diniz e estou passando aqui para hoje teologar com você sobre a Páscoa, sobre esses dias, a Semana Santa. Nós, cristãos, celebramos a Páscoa, é pecado comer carne nesses dias, biblicamente falando, existe Semana Santa. Enfim, vamos tentar aqui em poucos minutos trazer esses esclarecimentos para você, tá bom? Em nome de Jesus. Fica conosco. Se você gostar do nosso conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, parentes, familiares, com os irmãos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal e tecle no sininho, ativando assim as notificações para você receber em primeira mão as notificações de novos vídeos postados aqui no canal, tá bom? Muito bem. A Bíblia nos fala em Êxodo capítulo 12 sobre a instituição por parte de Deus da primeira Páscoa. Isso. A primeira Páscoa, ela foi instituída por Deus a partir de um momento em que o povo de Deus, os hebreus, estavam passando. O povo vivia escravizado no Egito há 430 anos e Deus ouviu o clamor do povo, diz a Bíblia, e Deus prometeu livrar o povo. Muitos de nós já conhecemos a história. Você sabe que Deus enviou 10 pragas sobre o Egito a fim de trabalhar o coração de Faraó, a fim de fazer com que aquele governante, aquele imperador cedesse ao apelo de Moisés representando o povo. Muito bem, 9 pragas vieram e o coração dele estava endurecido. Mas aí Deus envia a 10ª e última praga ao Egito, a praga da morte dos primogênitos. Naquela noite, Deus liberaria o anjo da morte que passaria sobre o Egito e quando passasse iria tocar na casa dos egípcios e todo primogênito de homem, animal, todos os primogênitos iriam ser mortos naquela noite. Imagina que praga! Mas Deus fez algo para com o seu povo. Deus chamou Moisés e deu uma direção, dizendo: todo o povo hebreu, todo o povo de Deus deveria naquele dia, naquela noite, preparar um cordeiro, matar um cordeiro e assar o cordeiro e comer junto à sua família. E pegar o sangue daquele cordeiro e marcar os umbrais das suas portas. As portas das casas de cada hebreu deveria estar marcada com o sangue do cordeiro. Assim, quando passasse o anjo da morte, liberado por Deus, e visse nas casas hebreias a marca do sangue do cordeiro, aquela casa iria ser poupada, aquela família iria ser poupada e seu primogênito não iria morrer. E a Bíblia diz nesse contexto que essa é a Páscoa do Senhor. Muito bem. Então o que a Páscoa vem falar para nós? A Páscoa vem falar para nós de sacrifício. A Páscoa vem falar para nós de sangue. A Páscoa vem falar para nós de morte vicária, morte substitutiva. A Páscoa vem falar para nós de livramento e de libertação. Isso é o que a Páscoa fala. Obviamente não precisa nenhum estudo minucioso teológico, não precisa nenhum aprofundamento teológico para você saber que a Páscoa, ela aponta para a cruz do Calvário, ela aponta para o sacrifício vicário de Cristo, o Cordeiro aponta para Jesus, não é? Não precisa nenhum estudo profundo para a gente saber disso. Então, muito bem, Jesus para nós é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que é o nosso Cordeiro Pascal. Logo, nós entendemos que a Páscoa para nós cristãos, não estou aqui querendo diminuir nenhuma festa sagrada para nenhum tipo de religião, né? Mas a Páscoa até hoje ela é celebrada pelos judeus, mas para nós cristãos a Páscoa ela é o nosso Senhor Jesus, ele é a nossa Páscoa. É dele que nós comemos, é dele que nós nos alimentamos e não necessariamente uma vez ao ano, mas todos os dias
devemos assim nos alimentar de Cristo. Como nos alimentamos de Cristo? Pela fé. Pela fé e através da sua palavra, a leitura da sua palavra, a palavra de Deus, através da oração, a comunhão íntima com o Senhor, é assim que nos alimentamos dele. E pela fé, recebendo a Jesus como nosso Senhor e Salvador, para que a partir daí ele passe a habitar em nós. É assim que nos alimentamos do nosso Cordeiro Pascal. É assim que nós nos alimentamos de Jesus de maneira prática. De maneira profética e simbólica, a igreja cristã tem por costume celebrar a ceia do Senhor, que costumeiramente chamamos de Santa Ceia. Lembrando que não tem essa referência de Santa Ceia, né, nos escritos sagrados, mas uma referência ao que ela significa para a igreja, né? Então, simbólica e profeticamente, nós celebramos a ceia do Senhor, nos levando de volta ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mas também anunciando que ele está vivo e que em breve voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa Páscoa. Isso é o que significa a Páscoa para nós, povo de Deus, povo cristão. Mas muito bem, nós precisamos observar nessa passagem a tipologia, ou seja, a sombra do que viria a ser tudo aquilo que Deus mandou Moisés fazer. Primeiro, o povo está no Egito. O Egito é um tipo de mundo onde o povo estava escravizado. Não era assim conosco? Estávamos escravizados no mundo, estávamos perdidos no mundo. Faraó é um tipo, uma tipologia de Satanás, do diabo, que é o escravizador. Não é ele que nos escraviza, faz de tudo para nos escravizar no pecado, faz de tudo para nos manter prisioneiros, né, do pecado e da sua própria vontade, a vontade de Satanás. Nós temos aí também nesse cenário o cordeiro, o sacrifício do cordeiro, que tornou-se o cordeiro pascal, né, dentro da religião judaica. Lembrando desse episódio da libertação. Então é isso que nós temos, o cordeiro. O cordeiro, obviamente, você sabe, aponta para Jesus Cristo. Né? Nós temos como Deus deu as diretrizes para a celebração deste ritual, desta cerimônia. O cordeiro deveria ser morto. O cordeiro deveria ser comido em família. E o sangue do cordeiro deveria ser aspergido nos umbrais da porta. Esse cordeiro aponta para Jesus. E se deveria comer com ervas amargas e se deveria comer com pães asmos. Muito bem. O cordeiro aponta para Jesus. Tinha que ser inteiro. Nós não podemos ter Jesus pela metade. Nós não podemos ter as partes de Jesus que nos interessam. Nós não podemos comer dos ensinamentos de Jesus aquilo que é para nós a melhor parte. Não. Teria que ser tudo, não poderia sobrar nada. Deveria ser comido com ervas amargas, que era para lembrar da amargura da escravidão. Então, quando nós nos alimentamos de Jesus, nos alimentamos de toda palavra que vem dele. Porque toda palavra que procede da boca de Deus é o nosso alimento. Jesus é o nosso alimento. E quando dele participamos, quando comemos do Senhor Jesus, nos alimentamos dele, lembramos da amargura. Quem não lembra da amargura que era a vida antes de conhecer o Senhor? Esse é o contexto, essa é o significado de tudo isso para nós hoje. E deveria ser comido com pães asmos, pão sem fermento, que fala de quê? De uma separação. Quando nós recebemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em nossa vida, nós passamos a ser separados para Deus, como seus filhos. Até então éramos criaturas, mas a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que todos quantos receberam a Jesus como seu Senhor, não é? Todos quantos receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós recebemos, quando nós comemos desse nosso Cordeiro Pascal, passamos então a ser separados para Deus como seus filhos. Essa é toda a tipologia, toda a simbologia da Páscoa do Senhor. Nós cristãos celebramos? Não. Nós celebramos a Jesus, que é a nossa Páscoa, e todos os dias, não só uma vez por ano. Tá bom, querido? Então, se nós nos alimentamos de Cristo, estamos nos alimentando do Cordeiro,
que através do sangue dele nós recebemos livramento. Porque essa Páscoa lá do Êxodo 12 fala de livramento. A morte não chegou a quem marcou a sua casa com o seu sangue. A mesma coisa é conosco. Se a sua vida é marcada pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, você vai receber livramento da morte. Mas talvez você diga assim, pastor, mas todos nós vamos morrer, muitos de nós já morremos. Ok, mas essa morte é somente a morte física. Quando somos marcados pelo sangue do Cordeiro, nunca mais iremos morrer depois da morte física. Pelo contrário, entraremos no gozo da vida eterna por toda a eternidade na presença do nosso Senhor. Te interessa isso? Então, não simplesmente celebre uma festa que faz parte de um calendário, de uma religião, enfim, sem querer menosprezar nem desprezar, mas celebre a Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, a nossa Páscoa. Talvez você se reúna a cada ano no domingo de Páscoa para você não beber bebida forte, mas encher a cara de vinho. Talvez você não se reúna com a sua família no domingo de Páscoa para comer carne, porque segundo a tradição é pecado. Mas você enche-se, se empanturra de outras coisas, de peixes e tudo mais. E para arrematar, para findar tudo isso, você celebra com ovo de chocolate e ainda mais, supostamente, colocado por um coelho. Então deixa eu te desapontar. Isso não é Páscoa. Você nunca celebrou a Páscoa, você não está celebrando a Páscoa. A Páscoa judaica é com carne. A Páscoa judaica é com erva amarga e com pães sem fermento. Então, obviamente, nós cristãos não fazemos isso. Então você não celebra a Páscoa. Você celebra um feriado e quem sabe muitos não bebam bebida forte, mas se embriague com vinho. E o que o Senhor quer de nós é que celebremos ao Senhor todos os dias da nossa vida, sem embriaguez, sem glutonaria e tudo feito para a glória do nosso Deus. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe você e lembre-se, Jesus é o nosso Cordeiro. A erva amarga faz te lembrar da amargura de viver sem Ele antes de recebê-lo. E os pães asmos, lembre que você é separado para Deus. Então, o que você fizer, com quem você estiver, por onde você andar, lembre-se, você tem a marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, então você é separado para Deus. Que Deus te abençoe, espero ter te esclarecido, espero que esse teologando tenha sido de valia para você, para o seu crescimento, esclarecimento bíblico e crescimento espiritual. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.